Boa tarde, amigos. Já estamos no ar com a nossa palestra. Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos, né, para começarmos pontualmente às 14 horas. Vamos esperar aqui o pessoal ir entrando. Daqui a pouco o povo começa a entrar. Rita, boa tarde, Rita. Saudade também. Oi, olá, Rita. Prazer em vê-la, amiga. Daqui a pouco o povo começa a entrar. Boa tarde, Miriam, Iraci. Boa tarde, queridas. Olá, Miriam. Como vai? Daqui a pouquinho a gente começa, tá, pessoal? Precisamos avisar que as palestras ficam disponíveis, né, no YouTube, no canal oficial, Isso. porque outro dia uma moça reclamou do horário, disse que esse horário é muito inconveniente, que ela gostaria de assistir. Então, a gente vê que há um desconhecimento mesmo, né, de que fica Isso. disponível. E isso não, em todas as palestras eu vejo o pessoal tá falando, viu, Margarida, da plataforma do YouTube. Mas a gente vai frisar aqui de novo. Oi, Mari, boa tarde. Vilma, Iraci Garcia, um abraço, meninas. Mais uns 2 minutinhos a gente já começa. O tema hoje é Educação à Luz do Espiritismo, né, Margarida? Isso. Tá bom, então. Sempre me esqueço de pôr uma musiquinha, né, no fundo. Aviso o quê? De pôr uma música de fundo. Ah, então, eu até tinha colocado aqui, mas eu não sei se o som estava bom. Vamos ver se eu consigo aqui. Já estamos no horário.
Vamos começar então? Vamos. Então tá bem. Boa tarde a todos, queridos amigos que sempre acompanham as lives da nossa querida casa Cefife. Estamos aqui uma vez mais para essa live que acontece às quintas-feiras, às 14 horas. Como todos já sabem, estamos fazendo todas as palestras dos evangelhos nessa plataforma online, que acontece ao vivo pela página oficial da Cefife, as palestras de segunda às 20 horas, quinta-feira às 14 horas, sexta-feira às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. As lives do Evangelho acontecem de terça, quarta, quinta e sábado às 20 horas. Quem perdeu, não conseguiu ir porque está trabalhando, outro probleminha, não tem problema, tá? As lives depois são disponibilizadas no nosso canal oficial do YouTube, né, o canal do Cefife. Aproveita, ativa as notificações, se inscreve no canal, que quando chegar no canal, você vai ser notificado. Vai ser lembrado, nossa, hoje tem... Você está cortando, viu, bem? A nossa amiga Luciana, eu acho que teve um probleminha na internet, mas vamos dar continuidade aqui. Agora estão me ouvindo? Agora sim, acho que cortou. Então, depois no final eu repito, né, de novo os recadinhos, os horários das lives. Isso, Mena, de sexta-feira começa às 19 horas a palestra. Quinta-feira, às 14, segunda-feira, às 20 horas. E os evangelhos, a live dos evangelhos, começa às 19 horas, e não às 20 horas, acho que eu falei às 20. Os evangelhos é de terça, quarta, quinta e sábado, às 19 horas, ok? Então, vamos começar, né? Vamos nos colocar agora em posição de prece, para iniciarmos essa nossa tarde de estudo aqui. Querido Mestre Jesus, companheiro divino de todas as horas, te agradecemos uma vez mais a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, para aprendermos um pouco mais das tuas palavras de vida, dos teus ensinos magníficos que nos ajudam a seguir firmes, fortes e confiantes nesta nova jornada que a tua oportunidade bendita nos proporcionou uma vez mais nessa encarnação. Agradecemos a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos doutrinários desta casa e que prepararam com muito carinho este ambiente para nos receber, mesmo que virtualmente. Te agradecemos, Senhor, todos os recursos disponíveis para que permaneçamos sempre conectados neste trabalho do bem e do saber. Que a tua paz, Senhor Jesus, seja a nossa paz. Que assim seja, Mestre. Então, a palestra hoje, amigos, é com a nossa querida Margarida. O tema é Educação à Luz do Espiritismo, né? Então, vamos ficar agora com a Margarida. Muito obrigada. Olá, amigos. Estamos aqui esta tarde para falarmos um pouquinho sobre esse tema muito importante, que é a educação à luz do Espiritismo. Luciana, já está aparecendo o slide? Bem? Tá sim, certinho. Então, perfeito. Então, meus amigos, eu achei esse tema muito adequado para o momento em que nós estamos vivendo, em que nesse estado em que estamos reclusos nos nossos lares, e muitos de nós estamos sozinhos, sem os nossos familiares mais próximos, principalmente quando idosos. Mas outras famílias encontram-se com suas crianças dentro dos seus lares.
E o que nós estamos vendo nos programas de TV, nos artigos que saem de estudos, quanto as famílias estão com dificuldades para vivenciar este momento de contato mais direto com as suas crianças, com seus adolescentes, dentro dos seus lares. Então, acredito que esse tema que nós trazemos é um tema bastante atual e que faz com que, sob a luz da doutrina espírita, nós possamos entender o porquê das dificuldades vivenciadas no momento, quando nesta convivência com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos entes queridos. Eu gosto muito de trazer os livros em que nós embasamos para a nossa fala no dia de hoje. Então, o Livro dos Espíritos, que é o embasamento da doutrina espírita, o livro O Consolador, psicografia através de Chico Xavier, mensagens do Espírito Emmanuel, também o livro Educação segundo o Espiritismo, de Dora Encontre, que fez com que eu trouxe uma parcela, uma parte muito pequenininha desse livro, e é um livro muito elucidativo em relação à educação, e também o livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. E o que me inspirou também, nós vamos encontrar sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, e o que me inspirou, como eu estava dizendo, foi o capítulo 2 desse livro, Nossos Filhos São Espíritos, que é do Hermínio Correia Miranda. E ele já começa, nesse capítulo 2, o título desse capítulo é Coisas para Desaprender. Coisas para desaprender em relação aos nossos filhos. E quando eu vou ilustrar esta palestra através de figuras de crianças, mas entendemos e nos situamos e nos localizamos como espíritos, neste momento reencarnados. E isso é importante, nós nos situarmos, nos reconhecermos como espíritos, porque mesmo que nós ilustremos com crianças, nós sabemos que todos nós somos aprendizes, todos nós somos espíritos, vivenciando agora uma experiência material. E ele já começa dizendo assim: as crianças não vêm com esses bem acabados folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. Não trazem um manual de instruções que ensine como devemos abrir o pacote, tirar o aparelho da caixa, instalá-lo e fazê-lo funcionar. E mais importante ainda, não trazem certificado de garantia que se possa apresentar aos representantes autorizados, juntamente com a nota fiscal, caso haja algum defeito de fabricação. A partir do momento que chegam até nós, não tem devolução. Então, e outra, não tem manual, nós não sabemos como vai funcionar. É interessante essa visão, porque ele diz assim: então, quem são os nossos filhos? Os nossos filhos são espíritos em processo de evolução e que reencarnam com uma programação reencarnatória no meio mais propício a esse objetivo. Então, ninguém nasceu no lar errado, e todos os lares vão de encontro às necessidades que esse espírito apresenta, para que ele possa evoluir-se. Porque esse processo de evolução, ele vem com o objetivo que nós alcancemos a vitória. Então, nós reencarnamos com o propósito de vencermos a nós mesmos. E olha que interessante, ele diz, reencarnam com uma programação reencarnatória. Isso faz com que a gente também modifique o nosso olhar. Um olhar mais respeitoso, um olhar mais inquiridor em relação àqueles que convivem conosco. Ele nos diz também, o Hermínio Miranda, que nós trazemos enraizados em nós clichês obsoletos, ideias pré-concebidas e cristalizadas,
Por exemplo, Marquinhos puxou o jeito intelectual do pai. A gente observa algumas características da criança e já identificamos que essas qualidades devem ter vindo de alguém. Um outro clichê seria, um exemplo, Mônica herdou o gosto da tia pelas artes plásticas. Ou ainda, Melissa herdou o temperamento da avó. Então, nós vamos tentando identificar, reconhecer naquela criança características que nós já conhecemos de outras pessoas da nossa família, encarnados ou desencarnados. Então, são clichês, porque nós esquecemos de que aquele ser que lá está é um espírito. E que ele não foi criado novinho naquele momento. Ele ainda nos diz coisas a desaprender, portanto, já que são clichês, sobre crianças. E começa dizendo: a primeira coisa a desaprender é de que elas não herdam características psicológicas. Por exemplo, inteligência, dotes artísticos, temperamento. Então, esse linguajar que muitas vezes nós usamos, que ouvimos e repetimos sem raciocinar, sem pensar, precisamos desaprender. Ele diz ainda, a simpatia ou antipatia. A criança que nasce já aparece sorrindo, enquanto outras precisam lutar para mudar o aspecto, né? A carinha que traz, o bom gosto e mau gosto. Eles não herdam. Mesmo no caso de gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, cada ser é único em sua estrutura psicológica, em suas preferências, as suas inclinações, o seu temperamento. Então, vai fazendo com que nós paremos para pensar. O que é que nós herdamos? Através da genética, através das células sexuais, masculina e feminina, que na junção delas, nós vamos ter as características que são geneticamente transmissíveis. Isso sim nós herdamos biologicamente. Por exemplo, a cor da pele, dos olhos, a cor dos cabelos, a tendência a esta ou aquela conformação física, né? Parece, lembra o corpo do pai, o corpo da mãe. A predisposição a esta ou aquela enfermidade. Para ilustrar, eu trouxe aí uma doença genética, que é a miopia, em que a criança pode herdar de um dos genitores, ou o pai ou a mãe. Isso sim, pelas leis da genética, nós vamos herdar os traços fisionômicos, como nós havíamos citado, e também a segunda coisa a desaprender, nos diz Hernani neste livro. A segunda coisa é que eles não são criados novinhos, sem passado e sem história. Então, vamos pensar no seu adolescente que está aí com você. Ele traz uma história, ele traz um passado. Até na sua primeira infância, ele exigiu e exige até hoje o seu olhar para perceber o que ele traz ainda que precisa ser modificado. Eles já existiam antes em algum lugar. Então não é a primeira encarnação de nenhum deles, assim como não é a nossa. Por isso que trazem bagagem. Tem uma biografia pessoal. Não é uma página em branco. Hoje nós sabemos que a própria educação formal já não vê mais a criança como uma página em branco. E ele diz ainda, trazem vivências e experiências. Já criaram hábitos. Aportam aqui na Terra para reviver e não para viver. Estão reencarnando. Estão voltando muitas vezes ao reduto do nosso lar com a finalidade de serem orientados, educados, encaminhados. E esta é a missão de cada um de nós, como pais, como responsáveis pela criança. Então, nós vamos observando que ele vai chamando a nossa atenção para que a gente mude a nossa maneira de enxergar. Ele mesmo diz assim, nossos filhos trazem em si passado mais ou menos longo de experiências
de equívocos, conquistas e realizações. Trazem, além dessa bagagem, um programa a executar na vida que iniciam junto de nós. Então, há um recomeço da experiência, desta vivência atual, desta reencarnação. Mas ele já traz, além da sua bagagem de equívocos e conquistas e realizações como espírito, ele traz também uma nova programação, para que ele possa executar as reparações necessárias, modificar velhos hábitos, criar novos comportamentos, fortalecer nele as virtudes da alma. E ainda, a parte que eu peguei ainda desse capítulo, diz a criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente e dono de insuspeitado acervo de conhecimentos. E eu trouxe aí uma imagem de um trio, né, parecendo todos univitelinos, gêmeos idênticos, tão parecidos, mas cada um é um espírito envolvido em deliberado projeto de vida, com metas, com objetivos, propostas nitidamente concebidos e programados. E aí chegam no nosso lar. E repetindo a frase lá do Hermínio Miranda, sem manual, sem roteiro. E nós vamos aprendendo. Mas o mais importante é o autoconhecimento e o nosso olhar para também conhecê-los. Porque todos nós somos espíritos reencarnados com uma programação reencarnatória. Mas se viemos antes, assumimos a tarefa perante Deus de encaminhá-los. Então, no livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel traz uma lição chamada Crianças. E ele diz assim, vede, quer dizer, olhe, não desprezeis alguns desses pequeninos. E Emmanuel vai trazendo com muito carinho, muitas orientações para que nós possamos ir caminhando com mais confiança. Quando Jesus nos recomendou, diz Emmanuel, não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Então ele diz, não basta alimentar minúsculas bocas, famintas, ou agasalhar copinhos enregelados. E eu trouxe aqui 2 imagens, porque nós muitas vezes visualizamos a miséria material, e que essas recomendações seriam dadas apenas às crianças que passam pela vulnerabilidade social. Não, essas recomendações são para as crianças, em geral. E ele diz assim ainda, é imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Mais uma vez eu trouxe a imagem da carência material e também trouxe a imagem da criança que não passa pela carência material, mas que muitas vezes passa pela carência moral. Então ele está dizendo, é imprescindível, é urgente que esse espírito que renasce tenha condições morais ao seu redor, um clima de trabalho necessário para a sua sublimação, para a sua purificação, para o seu crescimento moral. E ele ainda nos diz, aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos, por que nós não nascemos já todos maduros, né, todos adultos, e temos que passar pela infância? Nós que já chegamos, refiro a mim, que já chegamos à idade madura, e já passamos por todo um percalço na existência, pensar na intelectualidade, as escolas, desde o primário, né, enfim, desde o primário até a faculdade, todo esse preparo para o profissional, e você pensa, vou desencarnar, vou renascer, vou ter que passar tudo de novo.
desde aprender a andar, aprender a escrever, a ler. Qual é o objetivo? E Kardec pergunta isso: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E os espíritos superiores respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. Esse é o objetivo, aperfeiçoar a mim mesmo como espírito que sou, aprendendo a amar, aprendendo a me respeitar. Então, é para o meu aperfeiçoamento. O espírito é mais acessível durante esse tempo de infância. As impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. E nessa fase, continua os espíritos a Kardec, o educador deve ajudar esse espírito reencarnante a desenvolver seu potencial, o germe da perfeição que todos nós trazemos dentro de nós. Esse potencial intelectual e moral. Corrigir as suas más inclinações. Incentivar suas tendências superiores. Mas para isso, meus amigos, temos que ter olhos de ver, como Jesus dizia. Temos que estar presente na infância da criança. E nós, infelizmente, nós delegamos esses cuidados. Hoje em dia, as crianças estão indo para a escolinha com 1 ano e meio, até menos. Então, delegamos aos professores das escolinhas, delegamos às babás. E por mais carinho, atenção que tenham os avós, que muitas vezes tomam conta das crianças, não são os responsáveis diretos pela formação moral desta criança. E essa pandemia, quando devolveu todo mundo para os lares, com as escolas fechadas, obrigando os pais a conviver, porque também estão trabalhando em casa, quantos reconheceram nos filhos quanto deve ser difícil o professor lidar com eles nas escolas? Quantos hábitos adquiridos, talvez por nós não termos ainda o olhar, os olhos de ver, por não estarmos juntos, estarmos presentes. É uma oportunidade para repensarmos o que é essencial na nossa existência. Nós justificamos tudo, porque é uma forma de ganharmos mais dinheiro, e nós justificamos também que é para o bem deles, para oferecer a eles melhores condições. Mas é a essência. Como fica a essência desse espírito que está sob nossa guarda? É uma forma de refletirmos, de abrir a nossa mente. E como educador, então, irá atingir esses objetivos através da educação. Será que ele está se referindo à educação formal, à educação da escola? Educação, segundo Kardec, é a arte de formar os caracteres. Então, caracteres, o que significa isso? Se a gente for lá na biologia, cada característica de um ser, vamos pensar aquilo que nós falamos antes, da cor do cabelo, da cor dos olhos, é representado nas nossas células através de um caractere. Então, a formação dos caracteres aqui quer dizer cada valor moral que eu imputo no meu filho é uma forma de que ele vai adquirindo através da aprendizagem, da vivência, dos exemplos. E eu vou formando ali um homem integral. Ele diz, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Por isso que não basta o falar do pai. Ele precisa estar consonante com o seu agir. O seu agir não só em casa, o seu agir fora de casa. Então, ele está nos falando dos valores morais, da ética, da cidadania. No livro da Dora Encontre, Educação segundo o Espiritismo, ela traz uma definição diferente para a educação. Ela diz assim: toda influência exercida por um espírito sobre outro espírito, no sentido de despertar um processo de evolução.
E aí, meus amigos e minhas amigas, nós paramos para pensar. Nós influenciamos, como espíritos que somos, o espírito daqueles que estão sob nossa responsabilidade, tanto para o bem como para caminhos equivocados. Eu trouxe aqui, é um filme muito rápido, é um curta muito rápido, é um comercial antigo. Eu gostaria até que a Luciana me desse um retorno depois para ver se ele está passando normalmente. Não há necessidade como que eu falo? Da legenda. Tá ok, tá ok. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Did you actually gonna climb a flight, Sally? I don't think so. Did you see that, George? Go back where you came from. Go back, babe. You're the guy that to me. What's wrong with you, Harry? É um filme, assim, bem interessante, porque chama a nossa atenção que esta influência que fazemos em relação ao espírito, como espírito, no espírito dos nossos filhos, que são espíritos reencarnados, eles também têm os dois lados, né, do nosso comportamento. Muitas vezes nós fazemos uma preleção para a criança sobre o comportamento em relação às outras pessoas, mas as nossas atitudes não compartilham com o mesmo teor daquilo que nós falamos. Por isso que Kardec perguntou, o espírito dos filhos não exerce influência sobre a do filho após o nascimento? Exerce muito. O espírito dos pais tem a tarefa de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é para ele uma missão. Lá no filme estava escrito que ele é uma tarefa. A tarefa fica mais ou menos desobrigando-nos a cumpri-la. Deu, deu, não deu, não deu. No entanto, aqui, a fala dos espíritos a Kardec é de uma missão assumida. E se é uma missão, teremos que prestar conta do que fizemos destas oportunidades de cumpri-la junto àqueles que estão conosco. Voltando ao livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel nos alerta. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. E hoje nós podemos trazer que quanto a internet é importante, quanto este instrumento para a comunicação é importante, nós estamos utilizando desse recurso, apesar de estarmos em casa, reclusos, conseguimos nos comunicar com os amigos, com os nossos filhos, e continuarmos trabalhando na divulgação do Evangelho de Jesus, mas quando nós não sabemos utilizá-la, quanto nós estamos menosprezando a oportunidade de estarmos com os nossos filhos no momento do almoço, no momento das refeições. Quando nós estamos muito preocupados, não conseguimos um tempo para com as crianças ou com nossos filhos adolescentes, nós também não sabemos o efeito que faz sobre eles. Hoje nós sabemos que existe uma lei que protege a criança sobre esse abandono moral. E por quê? Porque ela desencadeia no ser espiritual que lá está consequências. Hoje nós podemos ver essa imagem aqui, a criança vai crescendo e os pais vão passando para ela também
outros instrumentos celulares, tablet, porque ela fica entretida e ela não atrapalha. Vejam quanto de oportunidade de enxergar realmente esta alma que está sob nossos cuidados e ir de encontro às suas necessidades. Quanto esse conhecimento faz com que nós valorizemos, passemos a valorizar a cada momento que estivermos com eles. Hoje a gente vê, não é a maioria, mas é o que dá destaque na mídia, os pais numa ânsia muito grande para as crianças voltarem à escola. Quantas separações, quantos pedidos de divórcio, e nós estamos presenciando neste momento, porque as pessoas passaram a conviver, a se conhecer melhor, e aí entra também a falta do evangelho, do compromisso assumido perante aqueles que já estão no lar. E agora, diante de uma situação como essa, em que nós falamos do uso dos instrumentos, né, tecnológicos, quem é que educa nossos filhos? É um lembrete. A rua, a televisão, a internet. Hoje a gente vê a criança com um celular, um tablet amarrado na frente do carrinho, porque aí ela não chora, ela fica entretida. A ciência ainda não sabe dizer o efeito neurológico nas crianças pequenininhas que já estão utilizando. E também tem aqui um outro questionamento que nós temos que pensar. Quando este abandono moral está presente nos lares, a criança continua crescendo, transforma-se no adolescente. Então ele diz, quem é que educa? Os seguidores de outras ideias com as quais infalivelmente conviverão, porque eles vão crescer, eles vão sair dos nossos lares. Quando adolescentes, eles vão procurar grupos, vão ter afinidades com grupos. Muitas dessas ideias com base nas teologias humanas e que são verdadeiras fábricas de ateus e materialistas. E aí, quando nós estivermos diante de um problema na adolescência, como nós vamos agir? Já desperdiçamos esse tempo. Então, Emmanuel diz assim, ó, a vadiagem, a solta na rua, fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Margarida, tem uma pergunta no chat. Oi? Você quer responder agora ou no final? Pode falar. Se um espírito nasce com facilidade... Pode falar, Está ouvindo? Se um espírito nasce com facilidade... Não? Está ouvindo, Margarida? O espírito nasce com facilidade. Em determinada coisa, como música, artesanato, por exemplo, se não tiver um ambiente propício, poderão desenvolver da mesma forma seus atributos? Então, pode ser que lá na frente, como adolescente ou como adulto, já ele busque, porque isso está dentro dele. Mas é importante esse olhar, porque muitas vezes a criança, desde pequenininha, já manifesta o que ela vai ser como profissional, o que ela vai buscar. Veja como esse olhar é importante. Muitas vezes nós modificamos esta tendência do espírito porque desejamos outra coisa. Não respeitamos o desejo do espírito. É importante essa pergunta. Ele vai, talvez ele vá, ou talvez não, porque ele entra na fase adulta e começa a lutar pela sobrevivência. Quantos profissionais hoje nós temos que tiveram a coragem de virar a mesa, não é? Que tiveram a coragem de procurar dentro deles mesmos aquilo que os satisfaz, aquilo que traz alegria de viver. Veja como é importante esse olhar mesmo. E muitas vezes nós queremos um filho médico, porque vai ganhar bem. Nós trazemos esses clichês obsoletos também, né? Buscar uma profissão rentável. E quando nós ignoramos completamente aquilo que a criança traz. Então, vamos voltar aqui um pouquinho? Ele estava dizendo, em relação à rua, a vadiagem, em relação à criança estar
solta em casa. E aí eu trouxe até uma outra imagem mostrando que não precisa estar na rua, né? Hoje em dia, com o uso da tecnologia, cada um com um interesse diferente dentro do lar. E todo mundo nos seus interesses, nós não sabemos o que eles estão acessando, qual é o tipo de alimento que esse espírito ainda na fase de crescimento está recebendo. Vejam como é importante a vigilância, porque esta é a responsabilidade dos pais. E Emmanuel diz assim: o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura. E aí ele chama a nossa atenção que em muitas ocasiões, amparados pelos postos de evidências, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade frente à justiça terrestre. Aí eu me situei o que nós estamos vivenciando hoje. Quando lá na infância os pais não se encarregam de dar essa formação moral, são os valores éticos, que prepara o cidadão, ele vai, como espírito que não recebeu, ele está dizendo que quando ele estiver alcançando postos de evidências, e que ele está impune, protegido por aquilo que ele está, naquele momento, exercendo, ele vai passando agora, ampliando o seu campo de ação, de destruição, para um número muito maior de pessoas. Veja lá, espalhando miséria e sofrimento, com deplorável impunidade frente à justiça terrestre. Eu pus essa imagem porque nós estamos vivenciando uma época de tanta corrupção. E são esses adultos de hoje, que ocupam cargos de poder, saíram de onde? Saíram de lares. E talvez tenha sido negligenciado a infância no culto aos valores da alma. Então, olha que interessante o que a doutrina espírita diz. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Não é só a criança violenta fisicamente, a criança que faz bullying com o coleguinha, e que nós ficamos sabendo, e que nós, na nossa correria, achamos que isso é natural da criança. Quando chega na adolescência, continua fazendo a mesma coisa. Hoje nós temos o bullying cibernético. Quantos suicídios de jovens que foram vítimas do bullying? Será que é a responsabilidade da criança que não sabe o que faz? São coisas que a doutrina espírita nos traz para que nós possamos pensar, raciocinar. E Kardec, no capítulo 14, no item 9, diz assim, uma resposta dos espíritos a ele. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, e que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Mas para isso, quando nós temos um jardim, nós queremos que aquele jardim esteja sempre em equilíbrio, nós tiramos as ervas daninhas, colocamos adubo, estacas, não deixamos que insetos que viriam ali se ele tivesse cheio de lixo, nós não queremos isso. E por que não com os filhos? É isso que ele chama atenção. Ó. Espreitai, fique de olho, pois os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-os em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. O que nós estamos vendo hoje, na nossa sociedade, esse desencontro de valores morais, nos adultos, nos adolescentes, todos fruto de espíritos que já passaram pelo período da infância. E que hoje nós sentimos também na mesma família 3 ou 4 indivíduos agindo da mesma forma, equivocada. Vejam como a influência daquele que veio antes, do pai ou da mãe, ou do responsável pela sua criação, influencia na atitude desse espírito. Ainda o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4, diz assim, ó, a partir do nascimento,
Suas ideias, as ideias do espírito, retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Então, uma criança até os 7 anos, os órgãos, os órgãos que constituem o seu corpo físico, principalmente o seu cérebro, estão ainda em desenvolvimento. Então, esse espírito que reencarnou ainda não tomou totalmente posse do seu corpo físico. E por essa razão, ele diz aqui, ó, à medida que se desenvolvem os órgãos, gradualmente ele vai tomando esse impulso. De onde se pode dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão adormecidos. Aí entra a importância da evangelização do espírito, a importância da presença dos responsáveis diretos pelaquela criança no lar. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, é mais flexível. Por isso, e por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Então, nós temos como, até os 7 anos, a criança tem o pai herói, a mãe heroína, tudo que eles falarem, o pai sabe mais, a mãe sabe mais, em relação à criança e a outras crianças, porque ainda está dormitando, o espírito ainda não está se mostrando a que ele veio. Livro dos Espíritos, questão 383, fala sobre o mesmo assunto, meus amigos, está ali. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar e se melhorar. É por isso que nós reencarnamos. Fomos criados simples e ignorantes há milênios. Estamos aqui nesse planeta que está em transição, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas não é o planeta que vai mudar, somos nós. A partir do momento que nós começarmos a nos despertar para que somos um espírito e que aqueles que estão à nossa volta também reencarnaram para se aperfeiçoar, nós vamos mudando o planeta, mudando toda esta, vamos dizer assim, a realidade que está à nossa volta. Então, ele diz assim, ó, a fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É reprimir-lhe as más inclinações. Nós falamos assim, é normal, toda criança faz isso. Toda criança faz isso, deve ser o correto. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, ela é necessária e indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, Jesus disse a Nicodemos, ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. A lei da reencarnação nos permite estarmos no lar que necessitamos. E aí, Emmanuel vem lá de novo no Fonte Viva. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Eu trouxe essa imagem para que nem vou comentar a respeito, só para vocês perceberem que esse processo de reeducação não nos é dado pelo crescimento físico, pelo amadurecimento físico, e é intelectual e moral. Por isso, muitas vezes, a criança que reencarna no lar, ela pode ser muito mais velha que nós, em termos de reencarnações, pode ser muito mais madura, pode trazer outros valores morais. Quantas vezes nós visualizamos, presenciamos, na mesma família, às vezes os pais são relapsos e tem um filho que é extremamente correto, ponderado. Parece que ele é que é os pais dos verdadeiros pais. Emmanuel diz assim, ó, o prato da refeição é importante no desenvolvimento da criatura.
Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Então, aqui ele está chamando a nossa atenção em relação à educação moral, aos cuidados com esse espírito que está em crescimento. E em Fonte Viva ainda, Emmanuel diz assim: lembremos-nos da nutrição dos meninos, representando meninos e meninas, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Porque não teve os seus instintos educados, não teve o seu aprimoramento como ser, não se sente mesmo nem amado pelos seus pais diante da indiferença em relação a ele mesmo. Nós temos que pensar que todos os nobres e grandes exemplos de edificação começam impreterivelmente por Jesus Cristo. O que Jesus fez? Jesus conduziu os seus seguidores e os conduz ainda hoje, através de ensinamentos que legou para a humanidade. Ele não orientou, entretanto, apenas os grandes e os adultos. Então, nós temos que ter percepção de toda a vida de Jesus aqui na Terra. Ele foi nos ensinando, só que nós não enxergamos ainda. Foi nos ensinando, foi nos pontuando situações que iríamos vivenciar. Vejam, olha, valorizou a capacidade da criança na apreensão e fixação do conhecimento superior quando se apresentou aos 12 anos para os doutores do templo. Ele era criança. Nós podemos dizer, mas Jesus era Jesus. Converse com uma criança, abaixe-se, fique na mesma altura de olhos nos olhos, não grite. A criança não obedece, não é porque ela é surda. Ela precisa de carinho, de atenção, de espírito para espírito. E Jesus demonstra isso. Quando ele foi até os doutores do templo, com aquela idade, demonstrando que a criança tem capacidade de apreensão, de fixação de conhecimentos superiores, do respeito ao outro, da tolerância em viver em sociedade. Mostrou com isso a necessidade de se cuidar muito cedo, na infância, da educação espiritual do homem, com a recepção de novos valores educativos, cujas bases e essências estão todas no Evangelho de Jesus. Aqui eu trouxe, nós já estamos no adiantado da hora, mas eu trouxe uma frase que é muito comum entre os espíritas que frequentam as reuniões, ouvimos dos pais. Esse frequenta está com trema, não precisamos tirar ele. Diz assim: meus filhos ainda são muito novos para entender a complexidade da doutrina, e quando crescerem, eles escolhem o caminho que quiserem seguir. Nós temos que pensar, escolhemos as melhores escolas, vacinamos os nossos filhos contra as possíveis doenças na infância, escolhemos o clube que eles irão frequentar, as escolas de dança, as escolas de teatro, tudo aquilo que nós achamos que é essencial para o seu desenvolvimento intelectual. E por que não cuidamos do seu desenvolvimento moral? Por que vamos esperar que ele fique primeiro doente, que ele crie profundas raízes dos seus velhos hábitos, para depois procurarmos auxílio? No livro O Consolador, a questão 109, Emmanuel diz assim: nos ensina que até os 7 anos uma criança é passível de ser educada, porque nós vamos observar suas tendências negativas e modificá-las. É a vacina, é a prevenção, mas que depois desse período, apenas as duras provas do mundo corrigirão os desvios de seus caminhos. Isso não é alcançada pela justiça terrena, meus amigos. É um compromisso moral, espiritual, e que ele terá que reparar. Então, ele diz assim, quantos pais, Emmanuel que diz,
choram nas campas de filhos adolescentes, ou já na idade adulta, que partiram precipitadamente, perdidos nos descaminhos da droga, da bebida, da insânia, da velocidade, do suicídio, do homicídio, das doenças graves, súbitas e de loucuras outras. Então, nós temos que ter, se os nossos filhos já são adolescentes, se já são adultos, o nosso trabalho ainda continua, porque ele verá sempre através da nossa postura, do nosso exemplo. O Livro dos Espíritos diz assim: e se nós fizermos tudo? Kardec pergunta: e se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Olha a resposta: não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. E mais importante, toda semente plantada nesse espírito irá frutificar mais cedo ou mais tarde. Temos a eternidade para isso. Quando desencarnamos, continuamos com aqueles valores que foram plantados em nós. E terá o momento do nosso despertamento. Façamos a nossa parte. Semeemos. Continuamos a semear para que nós possamos, para fazer germinar no espírito daqueles que estão conosco esses valores morais tão falados. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Já foi respondida isso, né? Mas os espíritos dizem: é sem contradita uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Quando nós recebemos dos nossos lares espíritos muito difíceis, os espíritos nos alertam que nós deixamos os nossos entes queridos, quando desencarnamos, no ponto que nós os educamos. E quando nós os reencontramos, se eles não despertaram na espiritualidade, eles chegam naquele ponto em que nós vamos recomeçar o trabalho que deixamos para trás. Então ele diz: Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Por isso que eles chegam tão pequenininhos, tão frágeis, tão queridos, que aprender a falar. E se esse sucumbir, já estamos terminando aqui, né? Se esse sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, eu vou terminar aqui minha fala, meus amigos, trazendo a figura representativa da mãe de Jesus com Jesus pequenininho. Jesus passou pela infância, passou pela adolescência, até chegar na fase adulta e começar a sua tarefa, a sua missão junto da humanidade. E Maria é um espírito extremamente evoluído, que recebeu a incumbência de dirigir, de direcionar esse espírito, até que ele pudesse chegar na fase adulta e desenvolver a sua missão. Vamos olhar para os nossos lares nesse momento, com olhos de ver, com carinho, e retomar dentro de nós as responsabilidades assumidas diante de todos aqueles que estão sob nossa guarda. Que Jesus nos abençoe a todos e deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Com você, Luciana. Muito obrigada, Margarida, por todos esses ensinamentos, né? Maravilhosos sobre a educação dos nossos filhos, que são espíritos, assim como nós, né? Então, eu vou colocar uma música aqui, não sei se vai dar para ouvir, para a gente poder fazer a prece. Vamos nos colocar novamente em posição de prece. Não sei se acho que não está dando para ouvir a música, né? Está cortando de vez em quando. Então, tá bom. Vamos nos colocar agora
em posição de prece, imaginando a figura amorosa do Mestre Jesus, para que consigamos receber e absorver todos os eflúvios do passe. Pensamento em Jesus. Todos os eflúvios. Agora que já estamos um pouco mais fortalecidos por tudo que recebemos nesta tarde, pelas palavras iluminativas que nos iluminam o caminhar, chegou o nosso momento de doar. Imaginemos agora caminhando ao lado do Cristo, num lindo campo florido, de flores que ainda não conseguimos nem nominar. Imaginemos o Cristo com seu sorriso largo, com seu olhar complacente, a nos guiar nessa caminhada. Cristo nos leva a todos os lares que precisam muito da sua imantação amorosa, que precisa da sua energia vivificante, e essa energia preenche todo o ambiente. Caminhamos com Ele a cada lar, em cada lugar que necessita da sua presença luminosa, magnífica e cheia de amor, carinho e luz. Cristo olha profundamente dentro dos corações de cada irmão nosso aqui encarnado e apacenta todas as dores. Apacenta também e recolhe todos os irmãos desencarnados que por aí vagueiam sem rumo, sem saber da sua atual situação. Cristo tão amorosamente prepara o caminho de retorno para todos esses irmãos que voltam agora para a pátria espiritual, não somente pela pandemia, mas por outras mazelas, outras situações que fazem soar o tempo de retorno. Estamos ainda nesse campo florido com o Mestre, rodepiamos um pouco com Ele, ao lado dele, sentimos a brisa tocar o nosso rosto e com o coração totalmente desprovido de temor, dizemos ao Cristo para que Ele apacente também as nossas dores, os nossos temores, pois Ele nos conhece profundamente. Cristo sabe tudo o que sentimos, tudo o que almejamos, tudo o que planejamos, tudo o que queremos e não podemos ter porque é o melhor para nós no momento. Te pedimos, Senhor Jesus, que continue iluminando a nossa jornada, que continue sendo esse companheiro ativo no nosso caminhar. E te agradecemos, Senhor, pela presença amorosa e contínua da espiritualidade amiga, dos nossos mentores que estão conosco bem antes de encarnarmos e permanecem conosco nessa jornada. Somos imensamente gratos, Senhor, por essa grande oportunidade. Que os vossos anjos amparem o nosso ideal e iluminem o nosso caminho nessa grande oportunidade que a tua misericórdia nos concede. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que a tua paz seja a nossa paz. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja, Senhor. Agora eu vou dar uns recadinhos rapidinhos, né? Como eu já falei no início, mas cortou a minha fala, eu vou falar novamente os horários das palestras.
que acontece de segunda às 20 horas, quinta, como hoje, às 14, sexta às 19 e domingo às 10 horas da manhã. Os evangelhos acontecem terça, quarta, quinta e sábado, às 19 horas. Quem perdeu ao vivo não tem problema, entra lá na página, no canal oficial, no YouTube da Cefif, ativa o sininho, se inscreve e também pode assistir no YouTube. Lá contém todas as palestras, todos os evangelhos, para assistir quantas vezes quiserem, ok? A casa também pede para lembrar que, apesar das atividades estarem suspensas, o auxílio às famílias não foi suspenso nem um só dia, em nenhum mês. Pelo contrário, né? Tivemos um grande aumento das cestas emergenciais, números assim estratosféricos. E para que consigamos atender essas famílias, as cadastradas pela casa e por todas as emergenciadas, as famílias emergenciais, contamos com a colaboração de quem puder contribuir. Como que eu contribuo? Entra no Face ou entra no YouTube, tem um postzinho com todas as informações, número da conta, telefone para tirar dúvidas, tá? Porque não estamos recebendo os itens das cestas. Estamos recebendo somente cestas prontas e em dinheiro, porque não temos voluntários na pandemia para montarmos as cestas, ok? Então, que todos tenham uma tarde abençoada. Agradecemos novamente a Margarida pelas palavras, pelos ensinamentos. Que Jesus continue com todos vocês nesse resto de dia, durante a semana e todos os dias. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Até mais. Tá sem som, viu, Margarida? Então, um abraço a você, um abraço a todos, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.